Muitas culturas têm um conceito de fidelidade diferente do que a maioria de nós tem. Mas há um país no mundo em que os maridos oferecem suas esposas como sinal de gratidão. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos conhecer mais detalhadamente o Canadá, um dos lugares mais inóspitos e frios, mas ao mesmo tempo belo e misterioso do planeta. Canadá, um lugar com curiosidades surpreendentes, como o fato de que, se você chegar à casa de uma família esquimó, o proprietário pode oferecer a sua própria esposa para passar a noite com a dele. Mas também uma região com realidades radicalmente opostas, como a da comunidade Amish, uma das sociedades mais estranhas do planeta, cujas curiosidades mais incríveis você conhecerá em breve, como viver sem eletricidade, ser proibido de usar a internet ou ter um período de experiência chamado Rumspringa, que permite que eles observem o mundo exterior por alguns anos e depois decidam se querem ou não deixar a comunidade. Um país que tem a única pista de pouso feita para OVNIs, que mantém uma lei que permite que as pessoas paguem impostos em troca de pés de foca, e onde existem realidades tão surpreendentes como ter que manter cadáveres em garagens ou porões até a chegada do verão, para que possam ser enterrados. Não perca este vídeo, pois garantimos que tudo nele vai surpreender você. Vamos começar. O Canadá, embora muitas pessoas não saibam, é o segundo maior país do mundo em área territorial e tem uma rica diversidade natural e cultural que o distingue como uma das joias mais impressionantes do continente americano. Localizado no extremo norte da América do Norte, o Canadá faz fronteira com os Estados Unidos ao sul e se estende até o Ártico ao norte, abrangendo uma variedade de paisagens que vão de montanhas majestosas a vastas pradarias, rios caudalosos e florestas boreais intermináveis. O Canadá é conhecido por sua beleza natural de tirar o fôlego, vida selvagem diversificada e comunidades indígenas que enriquecem profundamente sua história e cultura. Desde a vibrante cidade de Toronto até as remotas aldeias Inuit no norte, com curiosidades incríveis como a do início deste vídeo, o Canadá oferece uma mistura única de modernidade e tradição, com uma rede de parques nacionais e reservas naturais que preservam sua biodiversidade única. O clima no Canadá varia consideravelmente de região para região e de estação para estação. Em geral, o país tem invernos longos e frios, especialmente nas regiões do norte, onde as temperaturas podem cair abaixo de 30 graus Celsius. Como resultado, o Canadá tem alguns dos lugares mais frios do mundo e lugares onde o gelo é tão espesso que nunca descongela, levando a realidades surpreendentes, como a de pessoas em certas regiões do norte do Canadá que tinham de armazenar pessoas mortas em garagens e porões durante o inverno, porque era impossível cavar covas para enterrá-las. Entraremos em detalhes sobre essa e outras curiosidades incríveis mais tarde. Mas antes é bom saber que, durante o inverno, todo o hemisfério norte do país congela, e como resultado, algumas das temperaturas mais frias da história foram registradas aqui, chegando a mais de 63 graus Celsius abaixo de zero. Em contrapartida, os verões são curtos mas agradáveis, com temperaturas que podem ultrapassar 30 graus Celsius nas províncias do sul, como Ontário e Colômbia Britânica, e amenizar o frio extremo do norte. O nome Canadá vem da palavra iroquesa Kanata, que significa assentamento. Esse nome foi adotado pelos colonizadores europeus quando eles estabeleceram vários assentamentos nessa enorme região do mundo, e mais tarde, tornou-se o nome oficial do país quando ele se tornou independente do Reino Unido em 1867. O país é acessível por ar, mar e terra, com os principais aeroportos internacionais, como o Aeroporto Internacional Pearson de Toronto e o Aeroporto Internacional de Vancouver. A diversidade geográfica e cultural do Canadá o torna um destino interessante para viajantes, aventureiros e amantes da natureza de todo o mundo. O Canadá tem uma área de aproximadamente 10 milhões de quilômetros quadrados, grande o suficiente para abrigar vários grandes países sul-americanos em seu território, como o Brasil e o México juntos. Essa realidade faz do Canadá o segundo maior país do planeta, depois da Rússia. Apesar de seu enorme tamanho, sua população estimada é de apenas 38 milhões de habitantes,
o que o torna uma das menores densidades populacionais do mundo. Com sua população em mente, é hora de começar a falar sobre os Amish, uma das sociedades que mais crescem no país atualmente devido às suas crenças e costumes extraordinários. A sociedade Amish nasceu na Europa durante o século XVII, como um movimento religioso que buscava retornar a uma vida de simplicidade e fé, afastando-se das práticas da igreja estabelecida. A vida da população Amish é regida por uma ordem chamada Ordnung, que determina o comportamento de cada indivíduo que faz parte da comunidade. Esse código é baseado em parâmetros estabelecidos pela Bíblia, especificamente o Novo Testamento, separando as tradições seculares das religiosas. Por terem uma mentalidade pacifista, eles resolvem todos os seus problemas criminais por meio de um tribunal interno, fugindo e ignorando completamente as leis do país em que residem, o que é outro fato que os torna únicos e especiais, pois suas regras não são regulamentadas ou controladas por nenhuma sociedade e governo. Com o tempo, muitos Amish emigraram da Europa para a América do Norte, onde encontraram um ambiente mais propício para suas crenças. Hoje, essa comunidade é conhecida por seu estilo de vida tradicional, que foi retratado em filmes como Only Witness e The Forest, que retratam a realidade de uma sociedade muito distante da sociedade baseada na vida de sociedades como a Amish. Décadas atrás, os Amish começaram a se estabelecer no Canadá, principalmente em Ontário, onde sua comunidade vem crescendo rapidamente. Uma das principais curiosidades dos Amish é seu modo de vida austero, muito distante da sociedade moderna. Os Amish são proibidos de usar eletricidade e tecnologia moderna, tanto que não usam a internet, nem sabem o que é mídia social, uma realidade que lhes permite manter uma vida simples e focada na comunidade. Em vez de depender da tecnologia, os Amish usam métodos tradicionais para a agricultura e a criação de casas, o que os ajuda a cultivar a autossuficiência. Mas nem tudo se resume a restrições na vida dos Amish. Eles têm um período de Rumspringa, que permite que os jovens Amish explorem o mundo exterior antes de tomar a decisão de se juntar formalmente à sociedade e à igreja Amish. Rumspringa é um período na adolescência dos jovens Amish, geralmente entre as idades de 16 e 20 anos, durante o qual eles têm permissão para explorar o mundo fora de sua comunidade. Esse período é visto como uma fase de liberdade na qual os jovens podem experimentar a vida moderna, incluindo o uso da tecnologia, a socialização com pessoas não Amish e a tomada de decisões sobre seu futuro. O objetivo do Rumspringa é permitir que os jovens avaliem se desejam se unir à igreja Amish e viver de acordo com seus princípios. Ao final desse período, muitos optam por ser batizados e se comprometem com a vida Amish, embora alguns optem por não retornar à comunidade. Uma curiosidade interessante sobre o Rumspringa é que se um Amish decide renunciar à comunidade, ele rompe todos os laços com aqueles que ainda fazem parte da aldeia e até perde todo o contato com a família. Agora, será que um Amish pode se arrepender de ter renunciado à comunidade? A resposta é sim. Um Amish tem o direito de pedir uma segunda chance de ser readmitido. No entanto, se ele fizer isso, caberá aos anciãos do vilarejo decidir se ele pode ou não ter permissão para voltar à comunidade. Isso também acontece quando um Amish quebra uma regra de conduta, como manter-se puro até o casamento. Se um Amish quebrar uma regra, ele pode ser expulso da comunidade para sempre. As experiências durante o Rumspringa podem variar muito, e esse é um tópico de grande interesse dentro e fora da comunidade Amish. Curiosamente, as estatísticas mostram que mais de 90% dos Amish retornam à comunidade após o período de Rumspringa. Outro detalhe interessante sobre os Amish tem a ver com seus primeiros relacionamentos íntimos, conhecidos como a tradição do bundling. Entre as comunidades Amish mais conservadoras, ainda se pratica uma forma de namoro em que dois jovens são enrolados em uma cama e obrigados a passar a noite juntos, totalmente vestidos e sem poderem se tocar. Muitas vezes uma separação, como um cobertor ou almofada, ou até mesmo uma tábua de madeira, era colocada para impedir o contato físico direto.
Essa prática permitia que os casais se conhecessem melhor em um ambiente controlado, muitas vezes na casa de um dos pais e com alguns pais por perto, proporcionando uma forma de namoro sem ultrapassar as regras de modéstia tão importantes entre os Amish, pois sempre se deseja que homens e mulheres cheguem ao casamento virgens. Entre os Amish, a virgindade é considerada importante e está relacionada a seus valores religiosos e tradicionais. Portanto, práticas como o agrupamento e algumas outras regras rígidas são mantidas para esse fim. Apesar do atual crescimento de sociedades como a Amish, sobre a qual você aprenderá com mais detalhes ao longo do vídeo, o Canadá é um país vasto, com uma das menores densidades populacionais do planeta. Essa realidade permite a preservação de ecossistemas naturais vastos e diversificados, tornando o Canadá um verdadeiro paraíso natural com paisagens que vão desde as florestas tropicais do Pacífico até as tundras árticas do norte. Uma das maravilhas selvagens do Canadá é a Polar Bear Island, em Churchill, Manitoba. Esse lugar é famoso por seus avistamentos de ursos polares no outono, atraindo visitantes de todo o mundo que desejam observar esses animais majestosos em seu habitat natural. O Canadá abriga a maior população de ursos selvagens do mundo, com aproximadamente 15 mil dos 25 mil ursos polares que vivem em seu território, além de grandes populações de ursos negros, como o pardo e o kermode. E se há um lugar no mundo onde é mais fácil observar esses incríveis animais, esse lugar é a ilha do urso polar de Churchill. Outro fenômeno impressionante no Canadá é o que ocorre na Baía de Fundy, conhecida por ter as marés mais altas do mundo, uma verdadeira maravilha da natureza que deixa os visitantes admirados com seu poder e beleza. O país contém realidades surpreendentes como o deserto de Carcross, na área de Yukon, considerado o menor deserto do mundo, acrescentando um toque único à vasta diversidade de paisagens do Canadá. Por mais surpreendente que possa parecer, o Canadá tem mais lagos do que o número total de lagos no resto do mundo, com cerca de 3 milhões de lagos que contêm 20% das reservas mundiais de água doce. Entre todos eles, o Great Bear Lake é um dos maiores e mais profundos lagos do mundo e uma prova da riqueza natural do país. A vasta e diversificada geografia do Canadá também inclui o litoral mais longo do mundo, totalizando mais de 200 mil quilômetros, que levariam cerca de 4 anos para serem percorridos. A biodiversidade e a natureza selvagem desse imenso país, aliadas ao fato de que cerca de 90% da área terrestre do Canadá é completamente desabitada, ajudam não apenas a natureza a prosperar, proporcionando paisagens intocadas e de tirar o fôlego, tornando esse país um destino ideal para os amantes da natureza e da aventura, mas também um lugar com tradições e realidades únicas no mundo, como as das sociedades esquimós, como os Inuit. As tribos indígenas do Canadá são comumente conhecidas em todo o mundo como esquimós, um termo que historicamente tem sido usado para se referir aos povos indígenas do Ártico. Acredita-se que a palavra esquimó venha do termo algonquino ayakamai, que significa comedor de carne crua. Entretanto, essa palavra foi considerada pejorativa por alguns devido à sua conotação e ao fato de ter sido usada pelos colonizadores para se referir aos povos indígenas do Ártico. Em um esforço para afirmar sua identidade e evitar o uso de um termo considerado ofensivo, muitos desses povos, especialmente os do Canadá e da Groenlândia, adotaram o termo Inuit. Inuit é uma palavra em Inuktitut que significa o povo, a pessoa ou pessoas reais, e é considerada uma forma mais respeitosa e precisa de se referir a esses povos e suas culturas. Esse é um fato surpreendente, pois embora todos pensemos nos Inuites como pessoas de regiões como o Alasca ou o Canadá, a realidade é que tanto você que está assistindo a este vídeo quanto eu que estou assistindo a este vídeo, somos Inuites. Um Inuit que, espero, já esteja inscrito em nosso canal Mundo Sem Censura, porque como você pode ver, aqui você pode conhecer o mundo como em nenhum outro lugar. A cultura Inuit é parte integrante da identidade do Canadá, o que o torna único e reconhecível em todo o mundo.
Suas tradições e crenças foram transmitidas de geração em geração ao longo dos séculos. Os Inuites, que são os povos indígenas do Ártico, desenvolveram uma profunda conexão com a terra e o meio ambiente, bem como um conjunto de crenças e práticas espirituais que moldam seu modo de vida. Uma das crenças mais importantes dos Inuites é a ideia de que todos os seres vivos estão interconectados e dependem uns dos outros para sobreviver. Essa visão holística do mundo se reflete em seu respeito pela natureza e no cuidado para não explorar demais os recursos naturais. A caça e a pesca são atividades fundamentais na vida dos Inuites, não apenas como meio de subsistência, mas também como parte integrante de sua cultura e tradição. Uma cultura e tradição que os ajudou a sobreviver em um dos lugares mais cruéis do planeta. A caça de caribus, ursos polares, focas e outros animais selvagens fornece alimentos, peles e outros materiais essenciais para a sobrevivência no clima rigoroso do Ártico. Tanto para caçar quanto para se locomover, os Inuites e outros povos indígenas do Canadá usam cães de trenó. Esses cães têm sido uma parte importante da cultura e da história canadenses há séculos. Na época da Corrida do Ouro, os cães de trenó desempenharam um papel crucial no transporte de suprimentos e na entrega de correspondências nas regiões mais remotas do estado. Hoje, esses cães continuam sendo parte integrante da vida no Canadá. Se você visitar o local, poderá desfrutar de emocionantes passeios de trenó puxados por esses incríveis animais. Os cães de trenó são de várias raças, sendo os huskies siberianos uma das mais comuns. Esses huskies compartilham traços físicos semelhantes à OS dos lobos, pois ambos descendem de ancestrais comuns. Além disso, seu espírito de equipe e lealdade os tornam valiosos companheiros de trabalho para trenós, onde podem percorrer longas distâncias em terrenos difíceis. Esses huskies siberianos são quase tão importantes para a cultura do Canadá quanto seus próprios habitantes. Em relação a AOS Inuites, a espiritualidade desempenha um dos papéis mais importantes em suas vidas. Eles praticam uma forma única de xamanismo, que se concentra na conexão com os espíritos da natureza e do mundo espiritual. Rituais e cerimônias tradicionais, como tocar tambores e dançar, são usados para se comunicar com os espíritos e buscar sua orientação e proteção. Mas talvez a característica mais marcante para quem chega aqui, ainda mais se não estiver esperando, é que se um homem chega e entra em contato com uma família inuit e é convidado a entrar em sua casa, é provável que o marido ofereça sua esposa como presente em sinal de hospitalidade. Provavelmente aqueles que chegam e não esperam por isso, ainda mais se chegarem em casal, não só ficarão surpresos, mas também terão muita dificuldade em negar essa hospitalidade inuit, pois muitos desses esquimós podem considerar a recusa uma ofensa grave e reagir da pior maneira possível. De acordo com vários livros sobre esses grupos étnicos, ao chegar à casa de uma família esquimó, o proprietário da casa pode oferecer sua própria esposa ao recém-chegado para passar a noite. Se o visitante não aceitar, isso é considerado uma ofensa que pode até ser paga com a morte. Surpreendente, mas verdadeiro. O que você acha dessa prática inuit? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Essa é a melhor maneira de ajudar o canal e nós adoraríamos ler você. Então, obrigado. E não se esqueça de deixar um belo like se você estiver gostando do vídeo. Essa estranha demonstração de hospitalidade a AOS visitantes é feita a qualquer pessoa, pois os inuites consideram isso um privilégio. Eles oferecem suas esposas, mas geralmente cabe a elas decidir se querem ou não. Felizmente, as mulheres esquimós são respeitadas e valorizadas por sua capacidade de trabalhar, embora possa parecer estranho o fato de seus parceiros respeitarem sua liberdade sexual. O motivo dessa hospitalidade incomum parece ser o fato de as comunidades esquimós serem compostas por pouquíssimas pessoas, de modo que essas práticas servem para aumentar a variedade de seus relacionamentos e incentivar a perpetuação de seus membros. Os inuites não apenas emprestam suas esposas a novos hóspedes, mas também praticam a troca ritual de parceiros, embora sempre para fins religiosos e com o conhecimento de seu xamã, chamado Angekok.
Na cultura Inuit, o Angekok é uma figura espiritual importante que atua como intermediário entre o mundo humano e o mundo espiritual. Esses xamãs têm habilidades especiais para se comunicar com os espíritos e realizar rituais e cerimônias para curar doenças, prever o futuro e proteger a comunidade. Eles são respeitados e valorizados por sua sabedoria e conhecimento dos mistérios do mundo espiritual. Os xamãs são uma parte necessária da vida dos esquimós, porque o Ártico é um lugar cheio de mistérios. Muitas lendas inuites fascinaram exploradores e aventureiros durante séculos. Uma tradição de mitos que explicam a origem do mundo, a criação de animais e outros aspectos da vida no Ártico. Voltando às curiosidades sobre os Amish, outro dos grupos étnicos mais extraordinários dessa região, qualquer pessoa que pense neles certamente será capaz de distingui-los em um piscar de olhos. E isso tem muito a ver com suas vestimentas e padrões de vida. No caso das mulheres Amish, elas são facilmente reconhecidas por suas vestimentas, que refletem seus valores de modéstia e tradição, e têm pouco a ver com as vestimentas modernas. Suas roupas consistem em vestidos longos com mangas compridas, geralmente em cores escuras e sem estampas brilhantes. Além disso, elas usam cabelos longos, que devem ser cobertos por um gorro ou lenço de cabeça, simbolizando sua submissão às normas religiosas e familiares. A ausência de joias também é significativa, pois se considera que adornos e acessórios podem levar à vaidade. Outra curiosidade única entre as mulheres dessa comunidade é que elas devem cobrir a cabeça com uma espécie de touca e não podem cortar o cabelo. Os homens Amish, por outro lado, vestem-se de maneira igualmente tradicional. Seus trajes geralmente incluem calças escuras, camisas de mangas compridas e um chapéu de abas largas, que faz parte de sua identidade cultural. Quanto à barba, esse é um fato muito curioso e marcante, pois ter ou não ter barba geralmente traz consigo um significado muito especial. Entre os Amish, se um homem estiver com a barba feita, isso geralmente indica que ele é solteiro, enquanto um homem com barba é casado, e quase todas as comunidades só deixam a barba crescer depois de serem batizadas, pois o batismo é um passo importante em sua vida espiritual. Outra peculiaridade do vestuário Amish é a proibição de botões. Muitos Amish evitam usá-los porque os associam ao militarismo e à modernidade. Em vez disso, eles usam ganchos e olhais para prender suas roupas. As mulheres Amish, além de suas restrições de vestuário, geralmente têm menos direitos do que os homens na comunidade. Elas devem obedecer ao pai quando solteiras e ao marido quando casadas, refletindo uma abordagem tradicional da dinâmica familiar. Quase todas as restrições de vestuário e comportamento dos Amish estão profundamente ligadas às suas crenças religiosas, que se baseiam em uma interpretação conservadora da Bíblia. Essas crenças os inspiram a levar uma vida de humildade, modéstia e separação do mundo moderno, que eles geralmente associam ao mal. A comunidade Amish enfatiza a importância de viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo, o que se traduz em práticas que reforçam a obediência e o respeito nos relacionamentos familiares. Essa perspectiva religiosa também promove uma identidade coletiva que se expressa em suas vestimentas e costumes. Por exemplo, a proibição de joias e a escolha de roupas simples são vistas como formas de evitar a vaidade e o materialismo, que eles consideram prejudiciais à sua espiritualidade. Além disso, a dedicação à vida comunitária e a autossuficiência são conceitos centrais em sua fé, levando-os a adotar um estilo de vida que rejeita a tecnologia e outras influências externas. Assim, as normas de vestuário e comportamento não são apenas uma questão de tradição, mas uma expressão de seu compromisso com suas crenças religiosas e seu desejo de viver em harmonia com elas. Neste ponto, gostaríamos de perguntar a você: você poderia viver entre os Amish? Qual é a curiosidade do modo de vida deles que mais o impressionou? Será ótimo ler sua opinião nos comentários. Portanto, obrigado. Como você pôde ver, uma realidade bem oposta à das tradições ancestrais, como as dos Inuites que você conheceu.
Você pode achar a realidade e os rituais inuites surpreendentes, mas se há uma tradição realmente maluca neste país, provavelmente é a de uma lei que permitia o pagamento de impostos em troca de pernas de focas. Pode parecer estranho, mas é assim que acontece. Na província de Newfoundland e Labrador, no extremo leste do Canadá, você encontrará essa tradição maluca que combina história, cultura e uma profunda conexão com o ambiente ártico, a Lei da Pata de Foca. Newfoundland e Labrador, conhecidos por sua herança marítima e proximidade com as águas frias do Atlântico Norte, viram essa tradição florescer devido às condições climáticas adversas e à geografia desafiadora. Historicamente, em Newfoundland, a caça às focas era uma atividade crucial para a subsistência e a economia local. Como resultado, surgiu uma lei peculiar que permitia que os impostos fossem pagos com as patas das focas. Essa lei não apenas reflete a importância histórica do setor de caça à foca na região, mas também a adaptabilidade e a resiliência de seus habitantes diante das condições adversas do Ártico. Além da lei das patas de foca, o husky sledding, ou trenó puxado por cães, também é comum no Canadá, e especificamente nessas regiões de Newfoundland. O trenó não é apenas uma atividade recreativa, mas também tem raízes históricas e econômicas que remontam a séculos. Durante décadas, os cães de trenó, especialmente os huskies siberianos e os malamutes do Alasca, foram usados como um meio de transporte essencial para viajar nos terrenos nevados e acidentados do Canadá, onde outros meios de transporte seriam impraticáveis. Hoje, o husky sledding não só continua sendo uma tradição cultural e esportiva em Newfoundland e Labrador, mas também atrai visitantes de todo o mundo que desejam experimentar a emoção de deslizar por paisagens nevadas e cênicas, enquanto são guiados por cães treinados. Além disso, essa prática continua sendo um lembrete vivo da profunda conexão entre os canadenses e seu ambiente natural, destacando a resiliência e a resistência inerente às condições climáticas adversas que moldaram a história e a identidade de Newfoundland e Labrador. Esse clima extremo tem uma relação tão direta e única com a vida dos canadenses, que levou a realidades que muitos considerariam inacreditáveis em um filme de terror, como enterros nas áreas mais frias. No passado, em regiões árticas e subárticas, incluindo comunidades remotas e de mineração no Canadá, era desafiador, se não impossível, realizar enterros durante o inverno devido ao solo congelado. Por causa do permafrost, havia áreas em que era impossível enterrar pessoas e outras em que a realidade era ainda mais sombria, como em lugares como Yellowknife, Kuujjuaq ou Manitoba, onde as pessoas tinham de manter os corpos em garagens ou porões durante o inverno, esperando que o tempo melhorasse no verão e o solo parasse de congelar para que os enterros pudessem ser realizados. Tudo isso tem a ver com o permafrost. O permafrost é uma camada de solo, rocha ou sedimento que permanece congelada por pelo menos 2 anos consecutivos. Esse fenômeno é encontrado principalmente nas regiões árticas e subárticas, como Canadá, Alasca, Sibéria ou Groenlândia. No canal, criamos um vídeo que contava a realidade da Noruega, no qual era explicado como, devido a essa realidade do permafrost, havia um vilarejo norueguês onde era proibido morrer porque essa camada contínua de gelo impossibilitava a realização de enterros. No Canadá, em lugares como os que mencionamos, durante anos eles também tiveram que recorrer a essas ações para preservar os corpos até que fossem enterrados, embora hoje em dia esses corpos possam ser mantidos em freezers que a maioria dos hospitais tem. E essa realidade de manter cadáveres em garagens tornou-se parte da história desse país. Há vários tipos de permafrost. O permafrost contínuo significa que o solo permanece congelado durante todo o ano. Portanto, há áreas em que os enterros são impossíveis e você não encontrará nenhum cemitério. Por outro lado, em áreas com permafrost descontínuo, como Yellowknife, o permafrost é interrompido por áreas sem permafrost, dependendo da época do ano, e daí essa antiga realidade e lenda de manter corpos em garagens aguardando o enterro. Como você pode ver, a natureza selvagem faz deste país um lugar único no mundo,
Essa realidade também tem a ver com o fato de o Canadá ser o terceiro país com o ar mais puro do mundo, atrás apenas da Estônia e de Maurício. Uma realidade que tem a ver com o fato de que mais de 31% de seu território é floresta, contendo mais de 10% das florestas de todo o planeta. Um espaço quase tão imenso quanto sua fronteira, a mais longa fronteira internacional do mundo compartilhada com os Estados Unidos, com nada menos que 8.891 quilômetros de extensão. Um recorde que também pode ser visto na Yonge Street, que é considerada a rua mais longa do mundo. Essa rua fica em Toronto e tem impressionantes 56 quilômetros de comprimento. Uma rua ainda mais longa do que a pista de pouso mais estranha e extraordinária do planeta. Uma realidade que certamente surpreenderá você, pois essa pista foi construída para os OVNIs pousarem. Essa pista de pouso está localizada na cidade de St. Paul, na província de Alberta. Paul, na província de Alberta. Foi construída no ano de 1967, sendo a primeira do mundo com essa finalidade. A cidade tem um museu onde são exibidas curiosidades sobre o fenômeno OVNI, mas poucos sabem se algum objeto voador não identificado já pousou nessa pista de pouso em sua história. Como você pode imaginar, voar para o Canadá é tão fácil que até os OVNIs querem pousar nesse país. Isso provavelmente tem algo a ver com o fato de o Canadá ser o terceiro país com mais aeroportos no mundo, nada menos que 1.467, atrás apenas dos Estados Unidos e do Brasil. Portanto, viajar para o Canadá por via aérea é uma tarefa bastante simples. Primeiro, certifique-se de ter um passaporte válido. E dependendo da sua nacionalidade, você pode precisar de um visto de turista ou de uma autorização eletrônica de viagem. Chegar ao Canadá é relativamente fácil graças à moderna infraestrutura aeroportuária e ao grande número de aeroportos do país. Em termos de custo de vida, o Canadá é um pouco mais caro do que alguns estados dos EUA. Por exemplo, o preço de uma xícara de café no Canadá é geralmente em torno de 2 ou 3 dólares americanos, semelhante ao preço em cidades americanas como Nova York ou Los Angeles. O jantar em um restaurante de médio porte no Canadá pode custar entre 15 e 30 dólares americanos por pessoa. A acomodação também varia, mas um hotel de médio porte em uma cidade canadense como Toronto ou Vancouver pode custar entre 100 e 150 dólares por noite. Nós, do Mundo Sem Censura, esperamos que esse passeio pelos mistérios e curiosidades do Canadá tenha sido tão empolgante para você quanto foi para nós. Pensando nisso, e no esforço que temos para fazer esses vídeos, gostaríamos que você nos deixasse uma curtida e um comentário, pois essa é a melhor maneira de nos ajudar a continuar trazendo o melhor conteúdo a cada semana. Se você gostou deste vídeo e ainda não se inscreveu, não espere mais e faça isso agora, ativando o sininho para não perder os vídeos fascinantes que fazemos toda semana. Vídeos como este que você pode apreciar agora. Não perca e descubra as maravilhas que esse país tem para oferecer a você.